Boa tarde. Hoje é dia 21 de maio de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renco, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolado, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º/9º ano, é uma turma muito seriada, porém esse início de aula agora é do 8º ano e o 9º ano vai fazer a revisão. Os alunos que estão frequentes hoje do 8º ano são eles: o Luiz, o Elias, o Everton, a Nicole Ferraz, o Iago, a Gabi e a Valentina. Os demais alunos que estão faltando por qualquer motivo que seja, a aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Renck, enviado ainda hoje o link por lista de transmissão do WhatsApp para todos. Os que faltaram terão a oportunidade de aprender o que vocês estão aprendendo, para que eles não fiquem para trás em relação ao seu aprendizado. E os que estão presentes, né, só o Luiz que não consegue receber o link da aula, né, Luiz? Recebe esse link e podem rever na hora de fazer o Tarefa São Paulo, que é importantíssimo que vocês realizem. Não só realizar para contar lá no BI, e também tente acertar o máximo, porque lembra que ela vale 30% da nota de vocês. Então, por favor, realize o Tarefa São Paulo, não deixe de realizar. 28ª aula do material digital relacionado ao primeiro bimestre. Nossa, só para explicar porque nós estamos atrasados, é bem nítido, né, Dimas? Em vez de ser 5 aulas, a gente tem que revezar, por isso que o nosso ritmo é um pouco mais lento em relação às outras escolas. Só para relatar também, hoje a gente está tendo, para ficar gravado para aquele que vai assistir depois em casa, estamos tendo a visita, como que é o nome da sigla agora que é? Do PEC de Matemática da Diretoria de Ensino de API, o professor Dimas está acompanhando nossa aula. Então, 28ª aula do primeiro bimestre do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o título dessa aula? Classificação dos triângulos e quadriláteros, parte 1. Então, essa é a primeira aula. Na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade na aula 2, parte 2. Qual é o conteúdo que nós vamos ver hoje aqui? Classificação de triângulos. O objetivo dessa aula: identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. A habilidade é a EF08MA15. É a habilidade relacionada certinho à série que vocês estão, que é o 8º ano. Construir, utilizando instrumentos de desenho ou software de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90 graus, 60 graus, 45 graus e 30 graus. E polígonos regulares. Dando início então à questão disparadora. Para começar, sob a orientação do professor, caminhe pela sala de aula, não precisa levantar, tá bom? O nosso tempo é curto. Caminhe pela sala de aula e pelo pátio e outros espaços da escola, de modo a observar polígonos presentes nesse espaço. Identifique objetos, materiais, formas nas paredes, pisos e etc., que tenham o formato de polígonos que você conhece. Escreva na tabela a seguir as características dos polígonos que você observou. Só fazendo uma revisão breve. O que é um polígono mesmo? São formas geométricas, formas planas ou tridimensionais. Vamos, turma, não tenha vergonha. Planas, tridimensionais a gente chama de poliedros, né? E também tem os corpos redondos. Daí você lembra do professor Ricardo. Aquela parte que é redondinha, corpo redondo. Que tem só retas, poliedros. E aí? Qual polígono? Além de ser figuras planas, formadas somente por retas. E ela pode fazer isso aqui? Não. Por que não? Se cruzou. Não pode porque se cruzou. E esse polígono? Por que não? Está aberto. Tem que estar fechado. Você imagina o seguinte: se você soltar o boi aqui, o boi vaza. Então, não pode ter abertura. Beleza. Olhando aqui na sala de aula, ou na quadra, alguma coisa que lembre algum polígono aí. A TV. Qual o formato que tem essa TV?
retângulo. Outro modelo, outro polígono que vocês conseguem ver. O círculo do ventilador é polígono? Não, né? Por que não? Porque tem curva. Muito bem. Então fala para mim um que não tenha curva e tem aqui na sala. Qual que é? Mas ali também é retângulo, não? TV também é retângulo. A maioria das coisas é retângulo. Oi? Caramba, seria interessante pensar nos telhados. Lembra o telhado lá, como que é o formato? O que ele tem? O que ele tem lá? Opa, eu desenhista, não? A hora que ele tem uma parede lá, ele tem uma mão francesa, que eles falam, né? Ela é formada por quê? Triângulos. Então eu posso colocar o triângulo, vocês lembraram? Lá naquela, que a hora que eles fazem assim o telhado, eles não tem um pilar, eles fizeram, é mão francesa que chama aquilo, será? Acho que é mão francesa. Treliça, né? Que são formatos palcos, né? Aqui não tem palco, mas quando você monta um palco, vocês já viram que o palco é formado por triângulos? Por quê? Porque o formato de triângulo é uma forma rígida, ele não vai ter ficar bambeando, né? Que nem diz aqui na nossa região. Então, triângulos. Mais alguma forma geométrica? Tem uma que eu sempre uso, que tem na entrada da escola. Não, mais para lá do portão, mais para lá do portão. Na rua. Lajota. A lajota tem o formato do quê? Como que é o nome, lembra? Quantos lados tem a lajota? 6 lados. Hexágono, né? Então, o hexágono. E agora, vamos detalhar aqui. O retângulo. Vamos escolher um aluno de forma aleatória aqui para me ajudar. Hoje é dia 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iago, o retângulo tem quantos lados? Eu vou desenhar o retângulo para te ajudar a lembrar. Tem quantos lados? Olha melhor. O retângulo é a televisão. Quantos lados ela tem? 5? Vamos contar? 1, 2, 3. Onde você achou o quinto lado? O pentágono que tem 5 lados. Então o retângulo tem 4 lados. Quantos ângulos internos ele tem? Deixa ele terminar lá. Quantos ângulos internos ele tem? Eu vou desenhar os ângulos para te ajudar. 4. Esquecemos de fazer uma revisão do que era convexo ou não convexo. Vocês lembram o que é um polígono convexo? Não? O nono já viu essa matéria, o oitavo está vendo agora, né? Nós vimos a aula passada um pouco sobre convexos e não convexos. O não convexo é chamado de côncavo, né? Alguém lembra como que formato? Vou só mostrar para vocês 2 formatos aqui. Pentágono. O símbolo do São Paulo é um pentágono. E aí tem um outro símbolo que não é do São Paulo, que é usado nas festas juninas, que também é um pentágono. Os dois são pentágonos. Um deles é convexo e o outro é não convexo. É porque o negócio ele sai pra fora. Isso, quando você percebe que quando você vai ligar um vértice com todos os outros vértices e um sai para fora, uma diagonal sai para fora, ela é não convexo. Ou você poderia se atentar aos ângulos, né? Se algum ângulo for maior que 180 graus, ele é um polígono não convexo, certo? E daí, Iago, esse retângulo da televisão, se eu ligar todas as diagonais, tem alguma que vai sair para fora? Que nem foi a bandeirinha aqui, ó, que ela ligou por fora aqui, saiu fora da figura. Não sai, né? Então ele é um polígono convexo. É o retângulo.
Não tem como ser convexo, porque ele é côncavo, porque ele tem todos os ângulos de 90 graus. Nenhum ângulo dele vai ser superior a 180 graus. Então não há essa possibilidade. Escolhe alguém, Água. Luiz. O triângulo, Luiz. Eu vou desenhar o triângulo aqui para te ajudar. O triângulo. O triângulo, Luiz, tem quantos lados? 3, né? 3 lados. O próprio nome fala, o triângulo tem quantos ângulos internos? 3, ó. Tri é de 3. Ângulo, lá, faltou o N aqui, louco. Triângulo. O ângulo vem de ângulo, né? Então, ele tem quantos ângulos? 3. O triângulo é convexo ou não convexo? Não convexo? Vamos ver aqui. Quantos graus tem mais ou menos esse ângulo aqui? Você está achando? Ele é um ângulo maior ou menor que 90 graus? Maior? Você não está lembrando do ângulo. O ângulo é aqui, ó. 90 graus. Tudo que ele for para cá, ele vai ser menor. E para lá, ele vai ser maior. O ângulo raso tem 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é maior ou menor que 90 graus? Menor. Esse outro ângulo aqui? Menor. E esse outro ângulo aqui? Menor. Ah, professor, e se tivesse um ângulo reto? Seria um triângulo retângulo. Aí ele tem um ângulo reto. Ah, professor, também tem o triângulo obtusângulo, que é um ângulo maior que 180 graus. Mas tem uma lei que garante para mim que nenhum triângulo vai ser não convexo. Alguém lembra qual é a lei de formação do triângulo? Por causa que todos os ângulos juntos tem que somar 180 graus. Perfeito. Então tem como fazer algum ângulo maior que 180 graus? Não. Então por isso ele nunca vai ser não convexo. Eles vão ser convexo, tá bom? Escolhe alguém, Luiz. Quem? Everton. Everton, o hexágono. Agora, tem que falar de qual hexágono. Porque pode existir hexágonos regular, convexo e não convexo. Nós falamos da lajota da rua, né? A lajota da rua, ó, se ele fizesse isso aqui era um hexágono, só que ele seria um jeito. E aí o da lajota da rua é desse jeito, mais ou menos assim. Quantos lados tem o hexágono, Everton? 6. Quantos ângulos internos tem o hexágono? 6 também. E essa lajota é convexo ou não convexo? Eu acho que não. Não convexo? O não convexo tem que ser uma que a diagonal saia para fora. Vamos escolher as diagonais, ó. Tracei todas as diagonais. Alguma saiu fora? Não. Vou pegar outra. Tracei todas as diagonais. Alguma saiu fora? Não. Vou pegar outro. Tracei todas as diagonais. Alguma saiu fora? Não. Tracei todas as diagonais. Alguma saiu fora? Não. Opa. Tracei todas as diagonais. Alguma saiu fora? Não. A última agora. Tracei todas as diagonais. Alguma saiu fora? Não. Então ele é um convexo. Quando uma sai por fora, ele é não convexo. Outra forma seria os ângulos internos, né? Como ele é um hexágono regular, ele tem todos os ângulos iguais, né? A gente não vai fazer o cálculo do ângulo, mas a gente percebe que eles são ângulos obtusos, não são maiores que 180 graus. Então não haveria essa possibilidade. Outro jeito de fazer é isso aqui, ó. Por isso que é legal da matemática. Tem várias maneiras de fazer. Você pega essa reta aqui e faz ela imaginando que ela continuasse. Ela ia entrar dentro do polígono? Não. Essa outra reta ia entrar dentro do polígono se eu continuasse? Não. Essa outra reta, ela ia entrar dentro do polígono se eu continuasse? Não. Essa outra reta, ela ia entrar dentro do polígono? Não. Essa outra? Não. Essa outra? Não. O que aconteceria ao contrário se fosse aqui, ó? Isso é um hexágono. Só que ele é não convexo por 3 motivos. Primeiro que um ângulo aqui é maior que 180 graus. Então eu já sei que ele é não convexo, chamado de côncavo também, né? Outro seria na hora de eu atravessar as diagonais, uma diagonal seria para fora. E a última
que eu me lembro são essas 3. Se você continuasse essa reta, não entraria dentro do polígono. Essa não, essa também não, essa também não. Agora, essas 2 de baixo, ó, se eu continuo elas invadiriam aqui. E não podem invadir, se vocês forem olhar, não as diagonais, e sim as laterais. Certo? Então, ele aqui, convexo também, tá bom? A ala J é convexo. Essa seta grossa que eu fiz, ela seria não convexo, ou côncavo. Certo? Então, isso aqui era para começar, né? E agora a gente vem com o conteúdo. Triângulo. Surgiu, né? Na nossa pesquisa aí, pensando na escola, surgiu o triângulo. Triângulo é uma figura poligonal, delimitada por 3 segmentos de reta. Né? Lembrando que segmentos de reta é um trecho. A reta é quando ela continua e vai embora. Certo? Ela é formada por 3 segmentos de reta. Observe o triângulo ABC. Isso aqui é a formação dele. Triângulo ABC. Ao lado em destaque. Quem são os vértices? Everton, escolhe um coleguinha para me ajudar agora. Elias. Quem são os vértices que tem aqui? Você lembra o que é o vértice? Oi? As partes de dentro, essa aqui que você fala? Esse aqui é o ângulo. O que seria o vértice? Alguém lembra? Oi? Não, esse seria as arestas. Os pontos. É onde junta 2 semi-retas. Elas são chamadas de vértices. Quais são os vértices que temos aqui, Elias? A, B. Eu não vou pôr o E minúsculo aqui, senão é perigoso confundir e achar que tem o vértice E. A, B, C. Certo? Escolhe alguém agora, Elias. Ferraz. Quem são os ângulos internos? Isso. Só que para representar ângulo, não basta eu colocar A, B e C. O que vai em cima? Você lembra? Faz o movimento com o dedo que eu vou ver. Não é um tracinho. Tracinho são os segmentos. O ângulo é outra coisinha. Ângulo interno, ângulo externo, mas aqui no caso a gente está vendo os ângulos internos. Qual é o símbolo que vem em cima da letra que vai representar que ele é um ângulo? Não. Repare, a dica está na palavra ângulo. Isso. Dimas, posso ter uma dúvida? Ele tem algum nome ou é circunflexo mesmo que a gente fala? Circunflexo, não tem um nome específico, né? Então, é o acento circunflexo em cima. Vocês vão reparar que se vocês fossem tentar fazer isso num computador, a hora que você coloca o acento na letra B, ele não vai aceitar, porque na língua portuguesa não existe. Só que se algum dia vocês forem montar uma apresentação de PowerPoint ou Word, tem uma inserir função, daí você coloca esse símbolo em cima e a letra embaixo. Tá bom? Muito bem. Ferraz, escolhe algum coleguinha agora. Valentina, quais são os lados? Calma aí. Os lados são formados por 2 por 2 vértices. Como que ficaria esse lado aqui? AB. Aí tem alguma coisa que vai simbolizar que ele é um segmento de reta. Um traço só daí, né? É o que a Ferraz tinha falado já hoje. Quais são? Esse aqui é um lado só, o AB. Qual é o outro lado? B, C e o outro? C e A. C e A e A e C é a mesma coisa? Sim. Você falou daqui até aqui, daqui até lá. Certo? Eu, por costume, gosto de colocar a letra menor na frente. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Elias, conseguiu entender essa parte? Olha lá. Então, apagando as minhas letras aqui, ó. Vértice A, B e C. Ângulos internos. Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Segmentos AB, BC e AC. Tá bom? Podemos classificar os triângulos observando seus lados em
triângulo equilátero se possuir 3 lados e 3 ângulos com a mesma medida entre eles. Então, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Automaticamente, os ângulos internos vão ser 3 congruentes. O que é ângulos congruentes? Ou os 3 aí? Vamos acordar. Ângulos com as medidas. Isso, ângulos com as medidas iguais. Muito bem. E aí, se os 3 ângulos têm as medidas iguais, quem sabe o tamanho de cada ângulo dele? Já que são 3 iguais. A soma dos 3 ângulos é sempre quantos? 180. Eu tenho que dividir por quantos para descobrir o valor de cada um? Vai dar 60. Dividido por 3, 6 vezes 3, 18. Sobrou 0. Abaixou o 0, tem que resolver, né? 0 vezes 3, 0. Acabou. Então, eles têm 3 ângulos congruentes, com a mesma medida. E os 3 lados congruentes. E isso aí se chama triângulo equilátero. Já contei para vocês, vou tornar a falar, acho que o 8º, não lembro se a gente chegou nesse conteúdo nos anos anteriores, mas quando eu tinha a idade de vocês, para eu poder decorar o que era o equilátero, o que era o isósceles, o que era o escaleno, eu inventava historinha na minha cabeça, né? Então, equilátero. Eu separei essa palavra em 2. Equi. Vem, na minha cabeça vinha lá, equidade, igualdade. Látero, lateralidade, lados. Então, lados iguais. Equidade não é bem a igualdade, mas vai lembrar igualdade. Lados iguais, certo? O escaleno foi a historinha mais doida que eu inventei. 3 lados diferentes. Se eu coloco esses lados um do ladinho do outro, o que ele vai formar? Uma escada. Então, de escada. Daí fazia eu lembrar que o escaleno é a escada. É o que tem as 3 medidas diferentes. E o isósceles, como que eu faço o I? Um lado igual, o outro lado igual. I de isósceles, né? Só que tem uma curiosidade aqui. Vamos terminar de ler aqui. Então, o triângulo equilátero tem os 3 lados e 3 ângulos com medidas iguais, com a mesma medida entre eles. O triângulo isósceles possui 2 lados e 2 ângulos com a mesma medida entre eles, né? E a gente já viu em materiais anteriores que o escaleno também pode ser considerado, que ele não fala que tem que ter 2 lados iguais e um diferente. É isso mesmo, né, Divas? Sempre fiquei na dúvida nisso, mas daí começou a aparecer no material digital que todo escaleno equilátero também é um triângulo isósceles, né? Que a gente tinha costume, eu tinha o costume de explicar 2 lados diferentes e 2 lados iguais e um diferente. Nem sempre, tá? Mas quando aparece em provas para vocês, vai aparecer isso, o que tem 2 lados iguais. Automaticamente ele tem 2 ângulos congruentes com a mesma medida, tá bom? E o escaleno, 3 lados diferentes, né? Olha lá, o escaleno possui todas as medidas diferentes, tanto dos lados quanto dos ângulos. Alguma dúvida aqui? Não? Turma do nono, lembravam disso? O João Pedro tá lembrando de alguma. O João Pedro, só acorda aí, filho. Hoje não tem visita, vai dormir na aula, rapaz. É que não é a matéria deles ainda, sabe, Dimas? Mas eles participam mesmo assim. Vamos lá. Foco no conteúdo. Ângulo. É a região formada por 2 semirretas da mesma origem. A mesma origem é chamada do quê? Nós vimos agora há pouco. Como que eu chamo a mesma origem? Vértice, aresta ou ângulo? Isso aqui é a mesma origem, ó, o ponto H. A bolinha que junta 2 retas é chamada de vértices. Então, o ângulo é formado por 2 semirretas de mesma origem. Basicamente, eles são classificados em ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Aí tem o ângulo raso, aqui não vai aparecer, mas tem o ângulo nulo e o ângulo de um giro completo, que é 360 graus. E o nulo, quantos graus? 0. Nulo é 0.
E aqui nesse material ele está relembrando 4 deles. Agudo, medida maior que 0 graus e menor que 90 graus. Esse é chamado de ângulo agudo. Reto, quando a medida é exatamente 90 graus. Esse ângulo aqui confunde muito os alunos. Ele imagina que é reto porque esse aqui é o reto, porque ele é uma reta. Não é, tá? O ângulo reto é que os pedreiros, pelo menos, que eu escutei até hoje, eles falam quando você faz a parede no prumo. Quer dizer que ela está com ângulo de 90 graus, está com ângulo reto. Se ela não estiver fora de prumo, Vai ter mais ou menos? pode ter mais ou menos, é isso mesmo. Vai ser ou agudo ou obtuso. Agora o ângulo reto forma ângulo 90 graus. O ângulo reto também é quando você fala que duas retas são perpendiculares. É quando ela forma ângulos de 90 graus em todos os seus lados, tá bom? Não é o assunto de hoje, mas custa nada a gente aproveitar. E o ângulo obtuso? Ângulo maior que 90 graus. Maior qualquer tamanho? Não. Tem que ser a medida maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá? Aí ele é chamado de ângulo obtuso. E o ângulo raso é exatamente 180 graus. Então tem 3 que recebem nome quando tem um valor exato. 0 graus, 4 na verdade. 0 graus é ângulo nulo, 90 graus é ângulo reto, 180 graus é ângulo raso e o 360 graus é um giro completo. Tem outro nome, Dimas? Vou aproveitar o senhor aqui hoje para tirar umas dúvidas. Não, né? Então não tem. E o ângulo de 180 graus até 360 graus é o ângulo côncavo, que daí ele passou de 180 graus. É isso, né? Vou aproveitar o Dimas hoje, não é sempre que eu tenho um companheiro para tirar as dúvidas. Alguma dúvida sobre aqui? O que mais é conhecido são esses 4 aqui. Agudo, maior que 0, menor que 90. Ângulo reto, exatamente 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180. E ângulo raso, que dá 180 graus. Lá veio com a historinha de novo. Para eu memorizar que isso aqui não era o reto, isso aqui não era o reto, era o raso. Imagina você jogando água aqui para tentar encher esse lugar. Vai ficar rasinho, né? Que a água vai correr para tudo quanto é lado, não vai juntar. Então ficou rasinho, ângulo raso. Certo? Continuando. Foco no conteúdo. Uma outra classificação dada aos triângulos é feita observando os ângulos internos. Existe o triângulo acutângulo, triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. O acutângulo é quando o triângulo tem todos os ângulos agudos, todos os ângulos menores que 90 graus. De bater o olho dá para a gente perceber. A não ser que esse ângulo aqui, por exemplo, tivesse 89 graus. Aí é só com o transferidor para você ter uma confirmação ou através de outros cálculos que não vem o caso aqui agora, né? A gente está vendo mais a parte do ângulo mesmo. O triângulo retângulo tem que ter um único ângulo reto. Tem que ter um único ângulo reto. É possível formar um triângulo com 2 ângulos retos? É possível formar um triângulo com 2 ângulos retos? Por que não? Porque não. Só somando esses 2 ângulos já dá quantos? Já dá 180. Já deu 180. É meio. Eu poderia fazer um ângulo 90 graus, um ângulo de 89 graus e lá em cima ia ter um ângulo de 1 grau. Aí sim. Mas se 2 deles forem 90 graus, é impossível. Triângulo obtusângulo. Se tiver um único ângulo obtuso. Por que só um ângulo obtuso? Porque se ele passou 90 graus, eu não vou poder ter outro ângulo nem de 90 graus. Imagine outro ângulo obtuso, então, né? Então, se ele tiver um ângulo obtuso, ele é triângulo obtusângulo. Tranquilo? Turminha do 8º? Tranquilo? Reflita. Por que os triângulos retângulos e obtusângulo só podem ter um ângulo reto e um ângulo obtuso respectivamente? Acabei com a aula aí, né? Alguém entende? Você acabou de falar.
Acabei de contar. Vamos ver se prestar atenção. Ferraz, por que não pode ter um triângulo com dois ângulos retos? Vai passar de 180 graus, né? E por que não pode ter um triângulo com dois ângulos obtusos? Também vai passar de 180 graus, né? Muito bem. Nossa senhora, já foi mal. Abertura. Observe a animação A que conclusão podemos chegar acerca da soma dos ângulos internos de um triângulo? Reparem na animação agora. Para de fazer o que vocês estão fazendo e presta atenção. Ó, tá vendo o ângulo verde? Nossa senhora, fizeram a animação ao contrário. O ângulo azul, ó, de onde que ele saiu o ângulo azul? O ângulo azul saiu dali e encaixou ali. O ângulo laranja saiu de lá e encaixou ali. E o ângulo verde encaixou ali. Qual o formato que ele fez? O ângulo o quê? O ângulo raso. O ângulo raso. E o ângulo raso tem quantos graus? 180 graus. Então, se o triângulo for grande, quantos que vai ser a soma dos três ângulos internos desse triângulo grande? 180. E do triângulo pequeno? 180. E do triângulo bem feio, desse jeito aqui, ó? 180. Qualquer triângulo, pode ser bonito, feio, tortelo. Ele vai valer quantos a soma dos três ângulos? 180. A soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Antes de Cristo já era assim. Você acha que mudou? Não. E vai mudar? Espero eu que não. Então, 180 graus. Observe a animação a seguir. O que se pode concluir em relação aos ângulos internos e externos de um triângulo? O que é o ângulo externo? Cuidado confundir. Tem gente que acha que o ângulo externo é o que está para o lado de fora inteiro. Não é. Tá? Olha o que é o ângulo externo. É o ângulo que vem complementar o ângulo interno. Isso, ele forma um ângulo raso. E a gente chama ele de complementar quando você está chegando a 90 graus. E quando você está tentando chegar a 180 graus, ele se chama ângulo suplementar. Então, vamos supor, se aqui fosse 60 graus, qual é o tamanho do ângulo externo? 120, porque é o que falta para chegar a 180 graus. Então vamos olhar a animação aqui. Ó. Repare que ele pegou a soma dos outros dois para dar aqui, porque a soma dos três dá 180. Então esse ângulo mais o que faltava para 180 graus. Olha lá do outro lado, lá em cima agora. A soma dos outros dois ângulos dá o ângulo suplementar lá, que é o ângulo externo. E aqui embaixo, a soma dos outros dois ângulos dá isso aqui. Quando eu juntar todos os ângulos suplementares, olha o que vai acontecer. Juntei essas duas partes aqui, juntei essas duas partes aqui e juntei essas duas partes aqui. Quantos que deu daí? 360 graus. A soma de todos os ângulos externos são sempre 360 graus. Será que funciona só para o triângulo isso? A soma de todos os ângulos externos de um polígono. Não, um círculo tem que dar 360. Isso, mas aqui no caso deu de um triângulo. Se eu fizesse de um pentágono e pegasse todos os ângulos suplementares dele, no caso aqui, me perdi aqui. Se eu pegasse todos os ângulos suplementares, ângulos externos deles, daria 360 graus também? Eu acho que não. Daria. Qualquer polígono. Não é só o triângulo que tem isso. Tá bom? Quando você pega a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono, ele vai dar 360 graus. Tá bom? Até tem uma fórmula. Se você quer saber qual é o ângulo externo de um hexágono regular quer dizer que ele tem todos os ângulos internos iguais. Você pode fazer lá 360 dividido pelo número de lados, 6 lados, né? Vai dar quantos?
60 graus. Se é 60 graus, quer dizer que o ângulo interno dele é 120. É o que faltava para 180. É uma maneira mais rápida de encontrar o valor do ângulo interno de um polígono regular. Vamos lá. Ângulo externo é a soma dos ângulos internos opostos a ele. Opostos a ele é aquele que está oposto a ele, que está do outro lado da reta que está fazendo o ângulo. A soma de um ângulo interno ao externo adjacente quer dizer ao lado, mede 180 graus. Então o ângulo interno é esse, o ângulo adjacente é o que está ao lado, seria o ângulo suplementar, que dá a soma dos dois sempre 180 graus. A soma dos ângulos externos é 360 graus, certo? Qual é a medida dos ângulos internos de um triângulo regular e como ele é classificado? Triângulo regular, ele tem quantos lados? 3, todo triângulo tem 3. Se ele é regular, os lados dele são iguais, são diferentes ou tem só 2 iguais e o outro diferente? São todos iguais. A mesma medida que eu tenho aqui, é mesmo aqui e mesmo aqui. No começo da aula nós já falamos. Qual é o tamanho do ângulo interno desse triângulo regular? 60 graus. Por quê? Porque é 180 dividido por 3. Automaticamente, todo polígono regular tem os ângulos internos congruentes, iguais. Né? No caso do triângulo, é 60 graus. Certo? Vai. Falar nisso, só apertar a pausa aqui, devo pedir para você pedir para eles imprimirem lá a atividade. Então, olha lá, vai falar sobre isso agora. Ai, eu errei uma coisinha aqui. Era os ângulos internos só, né? Tá. E como que ele é classificado, um triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais? Equilátero. Lateralidades iguais, né? E aí automaticamente os ângulos também são iguais. Um triângulo regular tem seus ângulos congruentes. Congruentes são com a mesma medida. Como a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, logo cada ângulo medirá 60 graus, pois 180 dividido por 3 é igual a 60 graus. E como ele também tem os lados congruentes, ou seja, os lados com a mesma medida, então esse triângulo é classificado como triângulo equilátero em relação aos lados. Em relação aos ângulos, são ângulos agudos. Quando eu tenho os 3 ângulos agudos, ele se chama triângulo acutângulo. Nome estranho, mas é isso aí mesmo, tá? Triângulo acutângulo. Atividade 1. Turminha do 8º. Abram a apostila na página 159. Realizem o exercício número 3 e 4 da página 159 e 160. Enquanto isso vocês realizam, vou começar a aula do 9º ano. Olha lá. Vamos lá? Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus lados. Quais são os 3 tipos que tem de nome do triângulo em relação aos lados? Fala para mim. Equilátero, isósceles e escaleno. Então vamos lá. Everton. Olha esse daqui, Everton. Ele tem lados medindo 16, 16 e 25. Ele é equilátero, ele é isósceles ou é escaleno? O que se marcou aí? Oi? Escaleno. Escaleno, ele teria que ter 3 lados diferentes. Reparou que ele tem 2 lados iguais? Quando ele tem 2 lados iguais, ele não é escaleno. Qual dos dois que ele é agora? Equilátero ou isósceles? Isso, lembra, ó, do I? Um lado igual, outro lado igual. Isósceles. Muito bem.
Vou colocar só as 3 primeiras letras. Escolhe alguém rapidão, Everton. Elias, escolhe a cor do triângulo. Qual que você quer responder? O azul. O azul ele é o que, Elias? Escaleno, 3 lados diferentes. Se eu colocasse um do ladinho do outro, formaria uma escada, que ficaria mais fácil de lembrar que é o escaleno. Escolhe alguém, Elias. Iago, qual cor você quer? Vermelho. Vermelho é o que? Equilátero. Tem todos os lados iguais. Equilátero. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Luiz, só tem o verde para escolher. Qual cor você quer? O verde? Então tá bom. Escolheu bem. Ele tem um lado valendo 11, 16 e 12. Ele é o quê? Que vocês marcaram isso? Vocês chegaram à conclusão. Ah, você está tentando lembrar o nome, ó. Equilátero, isósceles ou escaleno? Isósceles. Tem que ter 2 lados iguais. Ele tem 11, 12 e 16. Não tem nenhum lado igual. Quando ele tem todos os lados diferentes, como que é o nome dele? Escaleno. Dimas, não chegou mais a apostila lá, é? Tem uns par de alunos aqui que não tem, eles têm que sentar em dupla. Então, belezinha, acertaram, muito bem. Vamos para a próxima. Para quem faltou e assistiu, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, quem está assistindo pelo YouTube. Olá, isósceles, escaleno e equilátero. Acertaram. Atividade número 2. Identifique e localize. Classifique, isso aqui estava na apostila também, na página 160. Classifique os triângulos a seguir em relação aos seus ângulos. Luiz, escolhe alguém que não foi ainda, uma das 3 meninas que não foram. Ferraz, escolhe qual triângulo você quer, Ferraz. Esse daqui? Ele é o que? Em relação aos seus ângulos. Não, ou ele é acutângulo, ou ele é obtusângulo, ou ele é retângulo. Qual deles que ele é? Retângulo. Qual que é retângulo? Esse é vermelho? Onde que você achou o ângulo reto aqui nele? Para ser retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Vou ajudar você. Esse ângulo aqui, você acha que ele é um ângulo agudo ou obtuso? Agudo. Só para outra coisa que quando eu era da idade de vocês, eu imaginava assim, o ângulo que forma parecido com um A é o ângulo agudo. Quando ele passa da formação de um A, eu imagino que ele estava fazendo o O, de obtuso, entendeu? Então ele é um ângulo agudo aqui. Aqui é agudo. E o outro ângulo dele aqui? Agudo. E esse é outro ângulo? Agudo. Você reparou que ele tem todos os lados iguais? Então ele tem todos os ângulos de 60 graus. Quando eu tenho os 3 ângulos agudos, ele é obtusângulo, ele é retângulo ou acutângulo? Acutângulo. Então esse aqui é o nosso triângulo acutângulo. Escolhe alguém? Gabi, qual cor você quer, Gabi? Calma aí. O roxo. O roxinho, esse aqui? O lilás, escolheu bem. Ele é o quê? Um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Sim, acho que é retângulo. Retângulo, por causa desse ângulo aqui, ó. Quando você tem um ângulo no formato de um quadradinho, ele está indicando que ele tem 90 graus. Muito bem. Eu só queria uma resposta. Valentina, qual que você quer? O rosa. O rosa você acha que é um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Porque reparou que ele está fechadinho? Professor, mas vai que isso aqui é um ângulo reto. Não é, mas vai que fosse. Era só somar, né? 66 com mais 66 dá 132. Para chegar a 180, falta quantos graus? Empresta do vizinho. 10 que tira 2, 8.
7 que tira 3, 4. Ele tem um ângulo de 48 graus, também é um ângulo agudo. Se eles têm os 3 ângulos agudos, ele é acutângulo. Escolhe qualquer um agora que já pode começar a repetir. Elias, esse daqui, ó, esse triângulo esquisitão aqui, ele tem um ângulo de 15,32 graus, um ângulo de 23,68 graus e um ângulo de 141 graus. Ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Obtusângulo, por causa desse ângulo aqui, ó, 141 graus, passou de 90 graus. Então ele é obtusângulo. Certo? Vamos ver, subindo a resposta. Tem a travinha aqui para não subir a resposta sem querer. Olha lá. Acutângulo, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Muito bem. Ó, acesse o link e retome as particularidades dos triângulos por meio de um quiz. Esse é o aplicando. Eu já iria ali, mas acho que vocês estão fazendo as 4 atividades ainda, né? Provavelmente de vocês vou dar a devolutiva mandando o vídeo hoje à noite, tá bom? Não faça a tarefa São Paulo sem assistir o vídeo. Ó, Word, ó, vamos lá? Presta atenção, cada aluno vai responder um. Quem foi o último, Elias? Elias, escolhe um colega. Ferraz, olha lá, Ferraz. Qual dos elementos, presta atenção, qual dos elementos do triângulo é representado por um ponto? É o lado? É o ângulo interno? É o ângulo externo ou é o vértice? Vértice, vamos ver se você acertou. Acertou, muito bem. Escolhe um coleguinha. Escolhe um coleguinha. Gabi, um triângulo que tem todos os lados iguais, no caso aqui 5 centímetros de cada lado, é isósceles, é equilátero, é escaleno ou retângulo? Todos os lados iguais. Equilátero, equidade de lateralidade, lembra? Eu inventei essa historinha. Escolhe alguém rapidão, Gabi. Valentina. Qual triângulo é retângulo? Letra A, parabéns. Nem pensou muito. Escolhe alguém. Sem carinho com o coleguinha. Quem? O Iago. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Letra C, 180 graus? Parabéns. Escolhe um colega. Elias. Qual é a soma dos ângulos externos de um triângulo? Quando eu somar todos os ângulos externos de um triângulo, quantos graus vai dar, Elias? 120, 180, 160, 360. 180? Não era. Era o 360. Os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Os ângulos externos de qualquer polígono regular e irregular também é 360 graus. Tá bom, Elias? Escolhe alguém, Elias. Quem? Everton. Como descobrir o valor do ângulo externo de um triângulo? A. Somando os ângulos adjacentes ao ângulo externo. B. Somando os ângulos não adjacentes ao ângulo externo. C. Subtraindo os ângulos adjacentes. Ou D. Somando todos os ângulos internos de um triângulo. Você acha que é a letra? B. B de bonzinho? Acertou. Somando os ângulos adjacentes de um ângulo externo. Bateu o sinal, só espera terminar isso aqui e vocês já vão. Só um minutinho. O triângulo tem ângulos internos, medindo 50 graus e 60 graus. Quem que se escolheu? Luiz. Um triângulo tem ângulos internos medindo 50 graus e 60 graus. Qual o valor do terceiro ângulo? Que contas precisa fazer? Eu ajudo você. Turminha do nono. Pode guardar o material, mas não esquece. Tenta fazer e eu vou mandar para vocês hoje à noite a gravação da correção.
para descobrir qual o tamanho do terceiro ângulo, sabendo que os dois outros ângulos que eu conheço é 50 e 60 graus. Oi? 80? Você acha que é 80 graus? Era 70, porque 50 com mais 60 dá 110. Quanto falta para chegar a 180? 180 menos 110? 70. Escolhe alguém rapidão. Já pode começar a repetir. Ok? Iago. Os ângulos de um triângulo medem 3x, 2x e 5x. Qual o valor do x? Turminha do nono, pode ir saindo, avisa que o oitavo já vai. Em silêncio, por favor. 10. Faz sentido. Ó, vamos ver se é isso mesmo. 3 com mais 2. Quantos? Não é 10 não, desculpe, viu? 3 mais 2? 5. 5 mais 5? 10x. 10 vezes o valor de x tem que dar 180 graus. 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes quem que dá? Era o 18. 10 vezes 18 dá 180 graus. Certo? Escolhe alguém rapidão. Elias, um triângulo tem ângulos medindo 32 graus, 62 graus e 90 graus. Isso é possível? Sim? Não? Por que não? Se você somar todos, tem que dar quantos? 180. 62 com mais 32 dá 92. 92 com mais 90 dá 182. Então não formaria. Seria um quadrilátero daí. Passaria. Então não é possível. Tá bom? Escolhe alguém para a última, rapidão. Ferraz. No triângulo ABC, onde A tem 72 graus e C tem 53 graus, qual o valor do ângulo externo do ângulo B? Já vai, turminha, só um minutinho. Você acha que é a letra A? Não, Ó, se chutou, né? Você tem que descobrir qual é o tamanho do ângulo B. 72 com mais 53, 5 é 3 com 2, 5. 70 com 50, 120. 125. Então o ângulo B tem 125. O ângulo externo é quanto falta para chegar ao 125. Não, desculpe. 125 é esse ângulo. A soma do ângulo externo não é a soma dos outros dois ângulos? Então ele dá 125. Certo? E tchau. Vamos com Deus. Realize a tarefa São Paulo com calma. Eu vou finalizar a aula aqui e a gente já começa a outra. O que o oitavo ano aprendeu hoje? Vimos as características dos triângulos, tais como notação de seus elementos, classificação quanto aos ângulos, classificação quanto aos lados, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e a medida dos ângulos do triângulo equilátero. Os criadores do material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo.